A valorização da beleza e a preocupação com a imagem é uma questão cultural do brasileiro. O apelo pela estética é significativo e isso se estende à área da odontologia. Quem já não ouviu dizer que os dentes são o cartão de visita? No mundo moderno e civilizado, dentes brancos, bem contornados e alinhados estabelecem o padrão de beleza. O clareamento dental é uma alternativa que virou moda para aqueles que desejam um sorriso iluminador. No mercado, há dois tipos de tratamento, o caseiro e o feito no consultório. O clareamento caseiro, onde o paciente vai fazer uso de uma moldeirinha com o ácido, com o produto que vai clarear os dentes, numa concentração bem mais leve do que é usado no consultório, para que não machuque, né, os tecidos moles como gengiva, lábio, bochecha. E o clareamento feito em consultório, onde a gente faz uma proteção dos tecidos moles do paciente, afasta a bochecha, onde o produto que é usado para esse clareamento tem uma concentração muito mais elevada e por isso não deve ter contato com os tecidos moles para que não cause uma queimadura, né? E sempre com a indicação de um profissional, tanto o caseiro quanto o de uso em consultório. E a técnica combinada, que seria justamente a junção dessas duas técnicas. O paciente faz o clareamento caseiro em casa e vem semanalmente ou de 2 em 2 dias para fazer o uso em consultório, que é a forma que a gente tem mais rápido. As razões pelas quais os dentes escurecem, ficam amarelados, são diversas. Podem ser causas externas e internas. Quando externas, são mais fáceis de clarear. Com o passar dos anos, realmente o dente vai sofrendo um escurecimento fisiológico, além dos hábitos de cada paciente, né? Pacientes que fumam tem uma tendência a ter os dentes mais manchados e escurecidos, né? O uso de alguns medicamentos, né? Por exemplo, a tetraciclina, que quando usada durante a formação da dentição permanente, né, ainda antes da dentição permanente, era opcional, ou seja, surgir na boca. Se a criança faz uso da tetraciclina, ela infelizmente vai ter a dentição permanente manchada por essa medicação. Quem vai dizer se os dentes precisam de clareamento é o dentista. Muitas vezes, uma limpeza dental profissional é suficiente para remover certas manchas. Os dentistas recomendam a idade mínima de 16 anos para quem deseja se submeter ao clareamento. Isso porque, a partir dessa idade, já há uma definição do esmalte do dente. O número de sessões e aplicações varia de pessoa para pessoa, mas geralmente o tratamento ocorre em 3 sessões. Uma questão muito abordada quando o assunto é clareamento dental é a sensibilidade dos dentes. A sensibilidade, digamos assim, é o grande vilão, né, do clareamento, que a gente tem como minimizar, mas a gente não pode garantir que o paciente não vai sentir. É muito relativo também, depende muito de paciente para paciente, onde antes ele vai passar por uma avaliação criteriosa para ver se realmente a gente vai ter condições de clarear sem causar um dano, né? E tendo essa avaliação criteriosa, a gente pode burlar essa sensibilidade, né? Usando o produto um dia, descansando o outro, fazendo aplicações de flúor, do próprio laser terapêutico para evitar essa sensibilidade. Durante o tratamento, alguns cuidados são indispensáveis para que os resultados sejam satisfatórios. O paciente vai ficar privada de alguns alimentos, né? Bebidas e comidas que contêm corante, principalmente, que podem manchar, né? Enquanto o dente está sendo clareado, ele é como se ele abrisse os poros, né? Abre os canalículos dentinários. E aí, se o paciente faz uso de uma alimentação que contenha corante, esse corante pode ser impregnado nos dentes. Não só o corante, né? Por exemplo, a beterraba, apesar de ser um alimento natural, mas ela mancha bastante e deve ser evitado, né? Então, seria basicamente os vinhos tintos, os refrigerantes, as bebidas ácidas que podem aumentar a sensibilidade, o cigarro, né? Deve ser evitado também para não manchar. Antes de realizar o clareamento, o paciente é avaliado pelo dentista. Nessa avaliação, o profissional vai detectar se o procedimento pode ou não ser realizado, já que existem algumas restrições. Não pode ser uma coisa indiscriminada, ele tem que passar por uma avaliação de um profissional
para ver se aquele dente vai conseguir surtir um efeito, né? Porque as restaurações não vão ser clareadas, então provavelmente vão ter que ser trocadas depois. Então a gente tem que ver se realmente vai valer a pena trocar aquela restauração. E se o paciente tem uma coroa numa unidade anterior, ou seja, num dente da frente, tem que saber que vai passar um período com os dentes mais claros e aquela unidade mais escurecida que não vai clarear. Se o paciente fizer uma manutenção adequada, o clareamento pode durar muitos anos e, com certeza, sorrisos encantadores serão esbanjados com toda a segurança e autoestima.